Seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Hoje, 1º de maio de 2024, 30 anos da morte de Ayrton Senna. Vou contar aqui a história dele na Fórmula 1. Onde ele começou, como é que foi a performance dele em cada equipe. Senna começou na Toleman em 84, ele fez alguns testes em 83 quando ele corria na Fórmula 3, se destacou em todos eles, principalmente na Williams, quando ele testou, na época era o carro aspirado ainda, era o motor Cosworth, e ele bateu o recorde de Donington Park com motores aspirados com esse carro. E fez na McLaren, fez na Toleman e fez também na Brabham. Ele ficou na Toleman, motor Hart. E nessa temporada já se destacou. A Toleman estava longe de ser um carro ruim, era um carro bom. Tinha um bom chassi. E ele fez uma temporada muito boa, apesar do motor Hart, né, que não era lá essas coisas, mas foi melhorando. O motor foi melhorando conforme a temporada foi passando. Não chegava ao ápice dos motores Ferrari, Porsche, Honda, Renault. Mas melhorou do início para o fim do ano em torno de 100 cavalos. Isso ajudou bastante o Senna e o chassi bom da Toleman. Destacar a corrida de Mônaco, né, que ele ganhou em 13º e terminou na segunda colocação, meio polêmica. Era para ele ter ganhado a corrida, né, porque a forma como foi terminada a corrida de Mônaco foi bem polêmica. Mas ali já mostrou seu cartão de visitas, como ele ia se portar na Fórmula 1. Ele teve um problema também em Imola, com um problema de pneus que a Toleman tinha naquele ano. Começou com o Pirelli, aí a Pirelli e a Toleman não estavam se entendendo bem. No fim, a Pirelli saiu e ficou até fora de Imola. Não, nem tanto por causa de pneu, mas por causa de problema de combustível, bomba de combustível. E não chegou a fechar a volta. E ele acabou, depois a Toleman fechou com a Michelin, foi até melhor para a Toleman, o pneu Michelin, mas o pneu Michelin do ano anterior. Mesmo assim, a performance do carro foi boa. 2 pódios, um na Inglaterra em Brand 7 e outro na última etapa em Portugal. Tanto que no dia seguinte o Senna, num teste que a Toleman precisava fazer, pegou os pneus de 84 liberados pela Michelin, já que a Michelin ia sair da Fórmula 1, fez um teste e foi lá e virou mais rápido, que até com o tempo da pole position, que foi do Piquet na época. Pra você ver o tanto que o carro da Toleman era muito bom, era um chassi muito bom, na mão do piloto como Senna. Era impecável. No ano de 85 ele já foi para Lotus. Até quando foi anunciado na Lotus em 84, quando foi anunciado, a Toleman não gostou muito, ele ficou até de fora de Monza, devido a essa briga com a Lotus, com a Toleman, depois do anúncio da Lotus. E no ano seguinte ele foi para a Lotus com o motor Renault. A Lotus tinha um bom chassi, tinha Hélio de Angelis como parceiro de equipe, mas o motor Renault bebia muito, com a limitação de combustível que tinha na época. A Renault sofria muito com isso. O motor tinha performance para tomada de tempo, era muito bom o motor, mas para a corrida a questão de consumo era sofrível. A Renault sofreu bastante nesse quesito, a Lotus sofreu bastante com isso, porque o carro, no marcador de combustível, por exemplo, se faltava 3 voltas, o marcador falava que tinha o combustível tinha para 4 voltas, e no fim faltava 2 voltas, o carro apagava e não tinha mais combustível. Então era um problema sério que a Renault tinha. Quebras também, algumas quebras que a Lotus teve. O Senna reclamava que a Lotus, por ter 2 pilotos muito rápidos, o Senna não tinha condições de dar as mesmas condições, tanto para ele quanto para De Angelis. E era verdade. Apesar da Lotus ter um bom patrocinador de um player na época, de um player special, aquele carro nostálgico, preto dourado, aquele capacete amarelo, então combinou totalmente. E fora a nostalgia do quando o Emerson ganhou o primeiro campeonato para o Brasil com aquela Lotus preto e dourada, Emerson Fittipaldi. Então o Senna ainda ficou em 4º lugar no campeonato, ganhou aquela corrida, a primeira vitória dele no Estoril, em Portugal, naquela chuva danada, e ele fez aquela performance espetacular. E ganhou em Spa também, não chove, não molha lá de Spa. Choveu no início, secou, depois choveu mais um pouquinho, depois voltou. Bom, Spa, vocês sabem como é que é.
Então, De Angeli saiu da o campeonato, quem ganhou foi o Prost em 85, 84 quem ganhou foi Niki Lauda, o último campeonato dele, por meio ponto, por causa daquela corrida de Mônaco. Em 85 o Prost foi campeão, finalmente sendo campeão. E aí em 86 a Lotus decidiu priorizar apenas o Senna. Contratou o Johnny Dumfries apenas para, vamos dizer assim, cumprir tabela. E deu toda a prioridade para o Senna. A Renault tinha saído da Fórmula 1 como equipe, mas tinha fornecia motor para a Ligier, a Lotus e para a Tyrrell. E a Renault resolveu dar os melhores equipamentos para a Lotus, principalmente para o Senna. Melhorou, o carro da Lotus era muito bom novamente, o chassi era muito bom, um dos melhores chassis do ano. O motor do Renault tinha melhorado, mas ainda não estava no patamar de Honda, da Honda, né? Vamos falar mais da Honda, do Porsche também, do TAC Porsche, da McLaren, e tinha ainda problema de consumo de combustível, mas não tão grave quanto em 85. Mesmo assim, o Senna fez 2 vitórias, uma em Jerez, quando ganhou por um bico do Nigel Mansell, e o GP de Detroit, quando o Brasil tinha perdido na Copa do Mundo para a França em 86, um dia antes, perdendo os pênaltis. Todos os mecânicos da Renault ali zoando o Senna e tal, que era brasileiro. No dia seguinte o Senna vence a corrida, ele para durante a volta da vitória, vamos dizer assim, na volta da consagração, pega a bandeira e mostra para todo mundo a bandeira. Ali foi bem icônico o momento, que ali ele ganhou muitas simpatias dos brasileiros. Ele terminou em quarto lugar, tanto em 85 quanto em 86. 86 também terminou em quarto lugar. Ele chegou a disputar o título junto com aquela foto que ninguém esquece: Piquet, Prost, Mansell e Senna. Os 4 na mesma foto no Estoril na disputa do título. Em 87 já teve algumas mudanças. A John Player sai da Lotus, entra a Camel. Então um aporte financeiro até melhor. Entra o motor Honda, que era quase uma obsessão que o Senna tinha pelo motor Honda. Só que a Lotus aí ela não acertou muito bem o chassi. Ela continuou trazendo um piloto mais fraco, que já era o Satoru Nakajima, que trazia o motor Honda junto. Só que a Lotus ela foi investir no sistema de suspensão ativa, que era uma coisa para o futuro. Só que o sistema era um pouco pesado e ela roubava um pouco de potência do motor Honda. E isso prejudicou um pouco a Lotus, apesar da temporada ser bem melhor que as outras. Ele ganhou 2 corridas, uma em Mônaco, primeira vitória do brasileiro em Mônaco, em 87, e ganhou em Detroit. Ganhou a corrida em Detroit, confirmando que... E ele estava disputando o título, até disputou o título até o México ali, mas aí uma quebra de embreagem acabou abandonando a chance. E aquele ano foi o ano que o Piquet ganhou na regularidade. O Mansell cometeu um erro no Japão, bateu o carro na classificação, machucou a coluna, ficou de fora. O Nelson Piquet ganhou seu tricampeonato mundial ali. E no meio do ano, o Senna foi contratado pela McLaren. Foi contratado, na verdade, na Hungria, mas foi confirmado mesmo na Itália. Porque sempre a Itália, o GP da Itália na época é que marcava o troca-troca das equipes. Os anúncios eram feitos lá. E aí a Honda ia sair da Williams e ia para a McLaren. E a dupla seria Prost e Senna. Muito se falou bastante, né, sobre isso. E terminou em terceiro lugar em 87, uma boa performance para a Lotus. O Piquet transferiu-se para a Lotus. E o Senna foi para a McLaren. E esse ano foi um ano que a McLaren construiu para mim o melhor carro da história da Fórmula 1. Falam muito do último Red Bull, né, do ano passado, a Mercedes, algumas Mercedes que tiveram, mas a do F2002 também, F2004. Mas para mim o melhor carro da história é o MP44 de 88. Aquele carro era incrível. Ele detonou a concorrência de uma forma que não deu chance. Ele só perdeu a corrida ali em Monza porque o Challenger foi meio estabanado. O Senna também não tinha necessidade de ultrapassar com tanta vontade assim um retardatário, mas acabou acontecendo. Deu a vitória para a Ferrari numa semana que o
Uma semana antes o comendador Enzo Ferrari tinha morrido, foi ter uma homenagem para o comendador. Mas a temporada foi incrível. Senna ganhou 8 corridas, Prost ganhou 7. E com os descartes, tudo, Senna ganhou o campeonato. Já no Japão, em 88, aquela corrida que ele largou em 16º. E largou não. Fez a pole, só caiu para 16º porque o carro não largou, praticamente. E no embalo ele conseguiu largar. E fez aquela corrida espetacular, passou o Senna, o Prost, e ganhou o título mundial. Aquela temporada foi totalmente dominada pela McLaren, a maioria das pole positions, inclusive na Lotus, em 86, ele fez muitas pole positions, só que o carro aquele problema, 85 é a mesma coisa. Em 86 ele fez uma pole só. Você viu que tanto que a Lotus caiu de performance em termos de classificação. Então você viu que o carro não era tão bom. Em 88 não, o carro já era superior, o Senna fez a maioria das poles. Em 88. 89 muda. A Fórmula 1 muda totalmente. Ela sai os motores turbo de vez, entram os aspirados. A Honda investiu no motor 10 cilindros. Como a Ferrari investiu no 12. Aí tinha a Lamborghini com 12, a Renault com 10 cilindros. A Lamborghini com 12 cilindros. A Ford com tradicional 8 cilindros. Tinha a Judge com 8 cilindros também. Yamaha 8 cilindros. Quer dizer, tinha uma variedade de motor muito grande. Só a Ford tinha 2 tipos de motor. E a temporada novamente foi dominada pela McLaren, 11 vitórias, contando as 6 de Senna e 5 de Prost. Com alguma variação entre Ferrari e Williams, e uma vitória da Benetton, aquela que eu vou falar daqui a pouco, no Japão. O Senna quebrou muito em 89, apesar de ter ganhado as corridas, tinha muitas quebras. Era quebra de câmbio, às vezes motor, era uma coisa assim terrível. E o Prost foi se aproveitando disso. Chegando em 89, aquela corrida do Japão, aquela corrida que o Senna largou na pole, mas não estava no lado sujo, o Prost largou melhor, e foi aquela corrida inteira, os dois se comboiando, um brigando com o outro para ver quem passava. E aí aquele lance que para mim o Prost jogou o Senna para fora, o Senna enfiou por dentro, o Prost foi e bateu de propósito, no meu modo de ver, no Senna. O Senna voltou ainda para a corrida, ajudado pelos fiscais, passou num ponto da pista que diz o regulamento não podia, ainda voltou, trocou o bico, o Nannini passou ele foi atrás do Nannini, passou o Nannini e ainda ganhou a corrida. Mas ele acabou sendo desclassificado porque, de acordo com o regulamento, ele não podia ter passado num ponto da pista lá. E também, por causa disso, mudou a regra na Fórmula 1. Os fiscais agora não poderiam mais ajudar um carro a voltar à corrida. Depois desse lance, a partir de 90, se o carro atolasse, ficasse parado no meio da pista, era abandono, esquece. Se o fiscal não podia ajudar, no máximo tirar o carro do meio da pista ou de um lugar perigoso. E assim é assim até hoje. O Senna ficou muito chateado, Balestre, Marie Balestre, presidente da FIA, fez uma política danada naquela história. O Senna ficou ameaçado de não correr em 90 devido a que ele ficou suspenso por 6 meses, teve que fazer uma carta pedindo desculpas, né? E em 90 o Prost se transfere para a Ferrari, né? O Steve Nichols como engenheiro, que estava na McLaren, e vai para a temporada 90 com Gerhard Berger, que era da Ferrari, houve uma troca de McLaren com Ferrari ali, Prost e Berger. E a temporada 90 parece um Senna mais amadurecido. O Senna começou a pensar mais nos campeonatos do que nos outros anos. O Senna era muito rápido, mas quebrava demais. Então, nesse ano, o Senna pensou mais no campeonato. Teve algumas quebras? Teve, mas se você pegar o campeonato em todo, o Senna pensou mais nos campeonatos, começou a marcar mais pontos. Por exemplo, ganhou em Phoenix, na primeira etapa. Aí teve na volta de Interlagos para Fórmula 1. Ele estava ganhando a corrida com sobe, mas nesse ponto aí ele errou. Ele foi bater com o Nakajima. O Nakajima deu uma fechada grotesca nele. Ainda ficou em terceiro, um dos males menor. Abandonou em São Marino não por culpa dele, uma quebra da roda do carro. Vai para Mônaco, vence a corrida. Canadá vence a corrida também. Só que aí teve uma fase terrível entre México, Inglaterra,
Acho que Inglaterra ele começou a ter grandes problemas. Na França também. Na França ainda terminou em terceiro. Mas teve algumas quebras que fizeram até o Prost assumir a liderança no campeonato durante a temporada. Só que a McLaren dá uma virada a partir do GP da Alemanha. No circuito de alta, ela mudou um pouco a engenharia do carro. O Senna volta a vencer, o Prost fica em quarto, ele volta para a liderança, vai para a Hungria. Fica em segundo atrás do Butsen, o Prost abandona, já abre uma diferença boa. Vai para Spa, ganha novamente. O Prost fica no pódio mais retraído. E aí, e o campeonato vai desenrolando e o Senna vai e ganha em Monza. Já abre uma diferença maior, mesmo com o Prost em segundo. E num GP que pra mim, que foi ali, no meu modo de ver, que o Senna ganhou o campeonato, foi em Portugal. Senna não tinha um carro para competir com as Ferraris e ele consegue ainda ficar em segundo lugar. Com o Mansell ganhando a corrida, não o Prost, o Mansell, porque o Mansell na largada fechou o Prost, fez uma bagunça, as McLaren foi para a ponta, a corrida foi muito divertida. O Senna, o Mansell passa o Senna no momento que o Senna ia ser ultrapassado pelo Prost, com certeza, faltando 10 voltas, bandeira vermelha, o carro do Alex Caff da Lotus, da Arrows, bate e num ponto da pista que é muito perigoso, ele não saía do carro, aí a direção de prova optou pela bandeira vermelha, na época não tinha relargada como é hoje. Se desse mais de 75%, como já tinha dado, valia os pontos totais, encerrava a prova, o Senna ficou em segundo ali, deu uma sorte danada o Senna. Ali, pra mim, ele ganhou o campeonato ali. Na Espanha, ele estava ganhando a corrida, mas o motor acabou esquentando, quebrando. E no Japão, vocês se lembram que foi a Veneta, né? Foi a volta de 89. Prost larga melhor, porque está na parte mais limpa da pista. O Senna na pole, um larga mais sujo, uma polêmica isso. E aí, o Prost fecha o Senna na entrada da curva. O Senna não tirou o pé, bateu, acabou o campeonato. E o troco foi dado. Se o Senna gostou do que ele fez ou não, não sei. Mas o troco foi dado, o Senna ganhou o seu bicampeonato. Um destaque com a performance da Benetton na época, o Piquet ganhou as últimas 2 corridas e ficou em terceiro no campeonato. Então, tem uma perspectiva para 91. 91 a Honda muda o motor de 10 para 12 cilindros, manda o motor 10 para Tyrrell, fica com 12 cilindros para McLaren. O motor era bom, mas ainda não era tão confiável. O Senna não gostava muito no início da temporada, o forte torque dele não era do jeito que o Senna queria. Porém, a McLaren atrasou um pouco na entrega do seu novo carro, que o regulamento tinha mudado, a questão de asas. O carro ficou um pouco maior em relação a 90. Mesmo assim, o Senna vence as 4 primeiras corridas. Inclusive aquele drama de Interlagos, que o carro perrou na 6ª marcha, que o Senna teve que fazer 10 voltas no sacrifício, ainda ganhou a corrida. Deu sorte também do Mansell ter quebrado o câmbio no S. E um campeonato onde o Mansell, a Williams começava a mostrar seu carro de outro planeta, de certa forma, começou a desenvolver ele. A McLaren com algumas dificuldades no meio da temporada, conseguiu reverter essa dificuldade da Hungria até a Itália. As corridas foi se equilibrando, Senna de novo deu sorte que o Mansell no GP de Portugal de novo quebrou, tomou uma bandeira preta devido a uma porca de roda que soltou do boxe. Eles colocaram a porca no lugar errado, não no lugar apropriado, vamos dizer assim, na parada onde foi colocar a roda novamente. Bandeira preta, foi desclassificado. E o Senna, mais uma vez, em Portugal, quase que definindo o campeonato. Na Espanha, ele teve uma performance mais ou menos, ficou em quinto ali, um circuito novo, era Barcelona, teve aquela imagem dele e do Mansell dividindo roda com roda na reta, foi uma coisa linda de ver também. E no Japão, o Mansell erra no curvão e o Senna garante o tricampeonato. A última corrida, inclusive, foi a corrida mais curta, talvez a mais curta da história da Fórmula 1. Teve 14 voltas apenas. Num mundaréu, uma chuva danada, a direção de prova para mim irresponsável. Em 89 aconteceu coisa parecida. Os carros largavam, os carros estavam fazendo volta de apresentação e gente largando já. Era uma coisa louca.
Então, em 91, a Williams já queria contratar o Senna. Mas o Senna tinha uma fidelidade muito grande com os japoneses. Então, ele continuou na McLaren. Mesmo com a evolução técnica da Williams. E em 92 foi uma lavada da Williams. A Williams tinha o melhor carro. O Senna já estava bem desanimado. A McLaren fez um carro novo, mas o carro não performava bem. E com 3 exceções, que em Mônaco, quando um erro do Mansell, o carro furou o pneu e nesse furo de pneu o Senna aproveitou, passou e ficou 5 voltas segurando o Mansell no ímpeto daquela ânsia do Mansell passar. O Senna ganhou a corrida na Hungria. A McLaren já tinha melhorado um pouco, o Senna estava andando bem aquela corrida, ele ganhou. E na Itália, 2 quebras de câmbio da Williams fez o Senna vencer mais uma prova. Então foi 3 vitórias assim, pontuais. E outra que teve também do Schumacher na Bélgica, uma corrida bem bagunçada também. O resto só deu Williams, só deu Patrese, só deu Mansell campeão mundial. E o Senna até pensou em tirar um ano sabático. Quase que ele não anda. E como o Prost fez em 92, que ele não andou em lugar nenhum, depois de ser demitido pela Ferrari. O Prost é contratado pela Williams em 93 a mando da Renault. E não queria o Senna de forma alguma. A cláusula do contrato era não quero Ayrton Senna como parceiro de equipe. Ok. O Senna tentou por todas as formas, até correr de graça e queria. Mas acabou continuando na McLaren mesmo. Só que a McLaren perdeu os motores Honda. A Honda saiu da Fórmula 1 e teve que se contentar com o motor Ford, de cliente ainda. Né? Nem era o motor da Ford que a Benetton corria, que era equipe de fábrica da Ford, era a Benetton. E pra mim foi a melhor temporada do Senna, sem contar os títulos. Ele ganhou 5 corridas para uma McLaren Ford, que apesar do carro ser bom, tá? Muita gente fala que o carro do Senna era uma carroça, não era. McLaren Ford era um carro muito bom. O chassi era muito bom. Se tivesse um motor mais forte ali, sei lá, até um Renault mesmo, que eles tentam um acordo com a Renault, ou o próprio Honda 12 se tivesse, ou eles testaram até o Lamborghini, o carro foi 1,5 segundo mais rápido que o Ford. Podia incomodar a Williams. A Williams teria problemas nesse ano. Mas com o Ford, mesmo com o Ford, 5 corridas, aquela corrida de Interlagos histórica, maravilhosa. Donington Park, aquela volta incrível, aquela largada incrível que ele deu, ele e o Barrichello. E o Senna ganhou com propriedade. Mônaco ganhou também, devido à queima de largada do Prost e a quebra do motor do Schumacher. E o Senna ganhou a última vez que ele ganhou em Mônaco. 6 vitórias, é um recorde até hoje. E ele fez um vice-campeonato. As 2 últimas corridas ele ganhou. Fez até a pole do GP da Austrália, que ninguém esperava. E terminou sua carreira na McLaren com uma performance maravilhosa. Um vice-campeonato justo. E se tivesse um motor melhor ali, ele tinha brigado pelo campeonato de fato com o Prost. O Prost foi campeão da temporada e aposentou-se consequentemente. E durante aquela temporada, o Senna foi anunciado pela Williams, após a negativa do Prost de continuar na Fórmula 1. E aí, a Fórmula 1 muda o regulamento, conforme o vídeo que eu falei anteriormente. Muda o regulamento e o carro que o Senna tanto cobiçou foi andar, meu Deus, não era tudo que ele esperava. Apesar de ser um carro competitivo, não era instável, era um carro que não tinha estabilidade boa, como eram os anteriores. O Senna reclamou bastante disso. Mesmo assim, o Senna fez 3 pole positions naquelas 3 corridas que ele disputou. Brasil, Pacífico, em Aida e San Marino, Imola. Mas, por exemplo, Interlagos foi a corrida que ele disputou de fato, naquele ano. Problema, a instabilidade, a questão do combustível, que depois foi descoberto que a Benetton estava fazendo uma tramóia ali para ser mais rápida. E aí o Senna, com o carro, vamos dizer assim, inferior, mesmo com um motor melhor que o motor da Benetton, acabou rodando, abandonando a corrida. Em Aida ele fez a pole position, só que na largada ele foi tocado pelo Mika, em Agomal ele foi tocado pelo Mika Hakkinen e pelo Nicola Larin da Ferrari, abandonou. Ali começou a perceber, vendo o carro
da Benetton andar que tinha alguma coisa errada na Benetton, ele começou a reclamar disso. E aí em Imola, aquele fim de semana terrível para a Fórmula 1, que Barrichello o Senna fez a pole, fez na sexta-feira já, que tinha 2 classificações na época. Barrichello bate, quase morre. E uma batida muito feia. No sábado, o Ratzenberger morre na Villeneuve, após a asa da Simtek sair, voar, né? O Senna já, vamos dizer, ninguém queria mais correr. Até falaram que o Bernie Eccleston fez de tudo para que tivesse a corrida. Então, foi um clima muito pesado. E aí, domingo, aconteceu aquela tragédia toda, aquele problema todo. O Senna, a largada, o J.J. Leto e o Pedro Lamy, o Carlos Leto parado, o Lamy bate uma batida feia. Ali já para não ter corrida, do jeito que estava. E na relargada, uma volta depois da relargada, a barra de direção do Senna quebra e ele se foi com 34 anos, 3 títulos mundiais, 161, 161 grandes prêmios e 41 vitórias. E ali foi um estupim para uma mudança grande da Fórmula 1. Vocês viram que tudo mudou a partir da etapa de Imola. Teve alguns problemas depois do Wendlinger, enfim. A temporada 94 foi descrita no vídeo passado. E a comoção da morte de Senna foi grande. Aqui no Brasil, o enterro dele foi uma coisa impressionante. O velório dele também, óbvio. Cobertura de todos os lugares. E nos deixa um legado, nos deixa uma tristeza muito grande. O Senna faz falta até hoje. O Senna foi um cara que atraiu muita gente para gostar de Fórmula 1, sim. Tanto ele, quanto o Piquet, quanto o Emerson. Mas o Senna é aquela história. O Senna, por tudo que ele fez, por tudo que ele andou, é uma coisa inesquecível. Então a gente não é celebrar os 30 anos da morte, isso não se celebra. É apenas a memória dele. O que ele fez por nós, como brasileiros, e a vontade que ele tinha de ganhar, de vencer. E esse é um exemplo para muita gente, para nós inclusive. É isso, e que Senna esteja junto do lado de Deus, olhando por nós. E eu, particularmente, sou um fã do Senna. Eu vi ainda o final da carreira dele ainda. Eu vi o dia que ele infelizmente fez sua partida. E para mim é um nome incomparável, incontestável. Senna, para mim, um dos grandes da história. Talvez o melhor do Brasil. É isso. É o especial dos 30 anos. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e bom feriado.